Veja, então, que a riqueza ela é limitada, ela é finita. E todo ano ela é acrescida um pouquinho. E aí eu gosto de dar um exemplo para as pessoas entenderem, que é o seguinte, é como se a gente estivesse brincando num parque de areia, né? E a areia que tem nesse parque é a riqueza que a gente tem para distribuir. Todo ano jogam mais areia no parque, que é essa areia que as pessoas, que é a riqueza que as pessoas estão gerando, e todo ano cai um pouco de areia para fora do parque, que é a riqueza que a gente consome para poder sobreviver. Veja que essa já é, antes de continuar no parquinho de areia, eu só queria chamar a atenção para o seguinte, essa já é uma percepção que vai, assim, contra aquilo que as pessoas têm na forma como elas veem a economia. As pessoas não pensam em termos de riqueza, elas pensam em termos de dinheiro. E o dinheiro é potencialmente infinito, né? Dinheiro eu posso botar para imprimir quanto eu quiser lá na máquina, e aí constrói mais 10 casas da moeda e bota lá para rodar. Se o problema fosse só dinheiro. Então, a gente ouve muito essa história de o problema não é desigualdade, o problema é pobreza. A gente deve combater a pobreza e não a desigualdade. Tudo bem, o problema é o seguinte: será que existe tanta riqueza a ponto da gente, com essa desigualdade, fazer com que as pessoas não sejam pobres? Porque isso é uma conta matemática, né? Ou seja, se eu sei que o 10% mais rico, eu estou inventando aqui, esses não são os números reais, depois, se quiser, a gente fala de todos os números reais, mas só para a gente poder fazer conta. Se a gente sabe que os 10% mais ricos vão ficar com 90% da riqueza e os 90% mais pobres vão ficar com 10% da riqueza, a gente sabe o seguinte: quanto que os 90% mais pobres têm que ter para poder ter uma vida digna? Aí você faz a conta de quanto eles têm que ter, cada pessoa quanto tem que ter. Você soma tudo isso que eles têm que ter para ter uma vida digna e sabe que isso tudo que eles têm que ter equivale a 10% do total. Quanto que é o 100%? Aí você chega nos 100%. E aí você se faz a pergunta, mas tem esse 100% para distribuir? Eu fiz essa conta para o Brasil uma vez, no Excel, quando as pessoas começaram a discutir, eu falei, olha só, tá aqui a conta para vocês. Então é o seguinte, para no Brasil a gente botar que cada pessoa tenha R$ 1.500 por mês de renda per capita para poder, enfim, morar, ir à escola, ter um cuidado, não sei o quê, o Brasil ia ter que crescer a ritmos de China por décadas. Não tem, se a gente não mexer na desigualdade, né? Se a gente não mexer em como é distribuída essa riqueza. Então não tem solução matemática, e aí não é ideológica. Aí não é PT, PSB, PSL, PMDB, não é matemática. Até aqui a gente não falou de ideologia nenhuma, a gente só está falando de um bolo que tem um tamanho de como você divide esse bolo. Então, vamos lembrar o seguinte, a riqueza é finita, o dinheiro é infinito. As pessoas falam o seguinte, não, a crise agora era só a gente imprimir dinheiro. Elas nem sabem direito o que elas estão falando. É claro que, assim, você imprimir dinheiro, ou seja, você aumentar a base monetária, pode cumprir um papel, como uma máquina que está emperrada e você dá um empurrãozinho, bota um óleo, ele cumpre um papel, mas não resolve o problema. A não ser que você conheça alguém que, quando acorda, come uma nota de R$ 20, almoça comendo uma nota de 50 e dorme no meio de um castelo de moeda. Não tem isso. As pessoas usam riqueza para sobreviver, não usam dinheiro. O dinheiro é trocado pela riqueza, né? Aí vamos voltar para o nosso exemplo do parquinho de areia. Se a vida é como se fosse um parquinho de areia onde a gente está brincando e a areia é a riqueza que tem para ser distribuída, todas as vezes que você olhar para o parquinho e tiver um monte de areia, em algum lugar você pode ter certeza que tem o quê? Um buraco. Não tem como ter um monte sem ter um buraco. É impossível. Se você tiver dúvida, você vai para a praia ou vai para o parquinho de areia e tenta fazer um monte sem cavar em algum lugar. Você vai tentar se enganar, puxar meio que plano, mas quando tu olhar, vai ter que te tirar de algum lugar a areia. E como é que você tapa esse buraco? Só tem duas maneiras. Ou jogando mais areia no parque, que é essa geração de nova riqueza, mas com uma condição, não basta só jogar areia no parque. Qual que é a condição? Quando você joga areia no parque, a areia tem que cair onde? Tem que cair no buraco. Qual é a outra maneira? Se eu falei que uma das maneiras é você jogar mais areia no parquinho para tapar o buraco,
Qual o outro único lugar de onde pode vir areia para tapar o buraco? Do monte. É o único outro lugar que você tem para tirar areia para jogar no buraco é do monte. E o que é derrubar a areia do monte para os buracos? São os impostos que você tem. Então, quando você tem situações onde a riqueza diminui muito num lugar, como, por exemplo, nas grandes guerras. Quando você teve as grandes guerras que atingiram o mundo, Primeira, Segunda Grande Guerra, os parquinhos ficaram quase sem areia nenhuma. O que as nações, Estados Unidos, Inglaterra, as nações desenvolvidas fizeram? Elas fizeram o seguinte, ó, não pode ter monte muito alto. Você sabe quanto era a alíquota máxima de imposto de renda, que no Brasil é 27,5% hoje? Quanto que era a alíquota máxima nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial? Era 94%. Estados Unidos, a gente não está falando de China comunista, Cuba, está falando dos Estados Unidos. Na Inglaterra, era 98%. Porque eles entendiam o seguinte, se você concentra a riqueza em pouquíssimas pessoas, você diminui a capacidade do seu grupo de gerar riqueza. Porque como todo mundo precisa ter riqueza para gerar riqueza, que foi a primeira coisa que a gente falou, o processo de investimento, a maneira de você potencializar as capacidades do seu grupo é fazendo com que todos tenham a riqueza inicial para poder crescer.